Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 141. Tsunade deixou bem claro, era uma conquista imensa, que seria recompensada com prêmios inimagináveis. No entanto, nem ela tinha certeza de que tipo de recompensa Naruto Saito receberia. Como Naruto não tinha posição oficial em Konoha e não tinha status elevado ou grande poder, a gama de possíveis recompensas era incrivelmente ampla. No entanto, Naruto não se importava com dinheiro, poder ou patentes oficiais. Essas coisas podiam ser conquistadas, desde que ele tivesse força suficiente. Só havia um tipo de recompensa que era verdadeiramente rara. Técnicas proibidas? Elas podem mesmo ser usadas como recompensas? Perguntou Naruto com os olhos brilhando. Claro! Tsunade se aproximou e sussurrou. Existem pouquíssimas técnicas completamente proibidas. A maioria delas é simplesmente perigosa demais para shinobi de nível inferior praticarem. Muitas técnicas proibidas também são restritas para manter sua raridade. Meu avô e meu avô Tobirama criaram muitas dessas técnicas, e seus métodos de treinamento foram registrados. O Lord Hokage guardou todos esses pergaminhos de jutsus proibidos. Em Konoha, além do Hokage, ninguém tem o direito de lê-los. Alguns desses jutsus são concedidos apenas a shinobi que cumprem missões importantes. Os avós aos quais Tsunade se referiu eram, é claro, o primeiro Hokage de Konoha, Hashirama Senju, e o segundo Hokage, Tobirama Senju. Os olhos de Naruto não estavam apenas brilhando agora, eles estavam praticamente brilhando. Edo Tensei, técnica do deus voador do trovão. Marcas explosivas de multiplicação mútua. Técnica de transformação espiritual. Jutsu de clones multisombras. Sensorial de chakra. Naruto imediatamente pensou em muitas técnicas proibidas mencionadas na história original, a maioria das quais havia sido criada pelo genial segundo Hokage, Tobirama Senju. Dentre todos os jutsus proibidos que Tobirama desenvolveu, o mais aterrorizante, o mais ultrajante, era sem dúvida a técnica de invocação conhecida como Jutsu de reanimação. E se eu pedir uma técnica proibida como recompensa? O que o Lord Hokage me daria? Perguntou Naruto, cauteloso. Como eu poderia saber? Será que pode ser Edo Tensei? Smack. Tsunade deu um tapinha na testa de Naruto e ralhou. O jutsu de reanimação é completamente proibido. A menos que Konoha esteja à beira da destruição e alguém seja responsável por sua ressurreição. Ninguém tem permissão para aprendê-lo. Eu só estava perguntando. Naruto estava mesmo curioso. Ele entendia a natureza do Edo Tensei. Após uma pausa, perguntou novamente. Então, e a técnica do deus voador do trovão? Isso, pode ser possível, respondeu Tsunade incerta. Pode ser, já chega. Naruto cerrou os punhos com força. A técnica do deus voador do trovão. Se ele conseguiu aprender, que diferença faria se ele eliminasse Jidao ou não? Jidao era forte, mas não era um chefe com chances de queda dobradas. Elimina-lo só daria a Naruto algumas de suas habilidades, e muitas das habilidades de Jidao eram técnicas proibidas de alto risco. Os shinobi da Vila da Chuva eram assim. Eles se machucavam constantemente, queimavam constantemente sua própria força vital. Naruto queria dominar muitas técnicas proibidas, mas não aquelas. As recompensas e o crescimento que ele ganharia ao eliminar Jidao não poderiam ser comparados ao aprendizado da técnica do deus voador do trovão. Mas acrescentou Tsunade, inclinando a cabeça, a técnica do deus voador do trovão é um ninjutsu de espaço-tempo. É preciso ter um talento excepcional nessa área para ter a mínima chance de aprendê-la. Portanto, o Lord Hokage só a concederia a alguém verdadeiramente apto para ela, não apenas como uma recompensa. Se alguém em Konoha demonstrasse talento excepcional de espaço-tempo, mesmo que não tivesse alcançado grande mérito, o Lord Hokage ainda disponibilizaria a técnica do deus voador do trovão para ajudá-lo a crescer. Mas se alguém não tiver esse talento, aprendê-la seria perda de tempo. Naruto ignorou as palavras de Tsunade. Ele podia aprender qualquer jutsu. Talento não era uma limitação para ele, no máximo, afetaria a velocidade do seu aprendizado. Mas ele acabaria dominando. Uma hora depois, Tsunade e Naruto continuaram conversando sobre o que aconteceu nos últimos 3 dias e 4 noites, bem como sobre a situação atual na fronteira entre fogo e chuva. Orochimaru emergiu da caverna carregando um grande barril de madeira nas costas com Jiraiya o seguindo. Jidao não estava em lugar nenhum. Naruto e Tsunade olharam e rapidamente perceberam que Orochimaru havia prendido Jidao temporariamente dentro do barril. Preparem-se para partir, Orochimaru ordenou aos Chunin posicionados na orla da floresta. Enquanto Naruto e Tsunade caminhavam em sua direção, Naruto inclinou a cabeça de repente e perguntou: qual é o estado de Jidao agora? Seus ferimentos internos estão curados? Quanta força ele ainda tem? Seus ferimentos ainda são muito graves, mesmo que não pareçam à primeira vista. Quanto à sua força, é impossível determinar. As habilidades de Jidao são muito estranhas, respondeu Tsunade rapidamente. Mas não se preocupe. Eu cortei todos os nós de chakra do corpo dele, e Orochimaru selou suas mãos, pés e coração. No momento ele está completamente impotente. Depois de dar a ordem de sair, Orochimaru notou Naruto falando em voz baixa com Tsunade. Por um breve momento, um olhar incomum passou pelos seus olhos. Em relação à situação de Naruto, havia muita coisa que ele não havia contado a Tsunade e Jiraiya, por envolver um erro de cálculo do Hokage Hiruzen Sarutobi. Embora Danzo tivesse assumido a responsabilidade, alegando ter providenciado que um informante vazasse informações para a Vila da Chuva, Orochimaru sabia exatamente quem havia tomado a decisão. Se Tsunade e Jiraiya descobrissem que a Vila da Chuva havia posicionado forças preventivamente nas minas da Pedra Branca por causa do plano do Hokage, ele se perguntava como eles reagiriam. 3 dias depois,
Konoha, País do Fogo. Dentro do escritório do Hokage na Torre do Hokage, Hiruzen Sarutobi sentou-se inexpressivamente em sua cadeira, olhando silenciosamente para o mapa aberto sobre a mesa. Danzo estava de pé ao lado da mesa, ligeiramente inclinado para a frente, com as duas mãos pressionadas contra o mapa enquanto o estudava. A Vila da Chuva consolidou suas forças. Seus primeiro e segundo exércitos estão inteiramente estacionados na parte sudeste do país, mas esse não é o problema principal. O País da Chuva é altamente xenófobo. Eles desconfiam de nós em Konoha. Se nosso exército entrar no País da Chuva por esta direção, não estaremos lutando apenas contra as forças da Vila da Chuva. Outras pequenas facções na área também se levantarão contra nós? Danzo apontou para diferentes locais no mapa enquanto falava. 4 dias antes, eles receberam um relatório do Falcão Mensageiro invocado por Orochimaru, confirmando que ele havia encontrado Tsunade e Jiraiya, e que eles haviam escapado do perigo. No entanto, apenas eles haviam escapado do País da Chuva. A outra equipe de resgate, liderada por caninos brancos e composta por dezenas de Ambu, ainda estava no País da Chuva sem notícias. Informações recentes indicavam que a Vila da Chuva havia alterado sua estratégia. Como a perseguição a Tsunade e Jiraiya havia fracassado, eles mudaram seu foco para caçar a equipe de caninos brancos. Para isso, eles mobilizaram todo o seu exército, e o próprio Anzo liderava a Ambu da Vila da Chuva na caçada. Embora não fosse uma crise imediata, a equipe de Presa Branca precisava evitar as forças de elite de Anzo e o confronto direto com o exército principal da Vila da Chuva. Se conseguissem fazer isso, suas chances de escapar do País da Chuva eram altas, mas continuou sendo um grande problema. O primeiro exército principal de batalha de Konoha já estava posicionado na fronteira entre fogo e chuva. Sarutobi discutia com Danzo se deveriam invadir o País da Chuva para ajudar. No entanto, isso poderia desencadear uma guerra total. Sarutobi ouviu a análise de Danzo em silêncio por um longo tempo. Então, de repente, levantou-se e disse: "Notifiquem Koharu e os outros, é hora da reunião." "Entendido." Danzo se endireitou. "Convoque uma reunião." Do lado de fora da janela, uma presença brilhou, seguida por uma voz respeitosa: "Relatório. A equipe do Lorde Orochimaru está agora a apenas 10 quilômetros dos portões da vila." Capítulo 142. Entendido, respondeu Hiruzen Sarutobi calmamente. Ele já havia recebido a notícia de que Orochimaru havia encontrado Jiraiya e Tsunade e que eles haviam escapado do perigo. No entanto, sua mente ainda estava ocupada com as notícias sobre Presa Branca e a situação nas fronteiras. Depois de pensar por um momento, Hiruzen Sarutobi gritou: "Assim que eles entrarem na vila, mande Orochimaru, Jiraiya e Tsunade irem diretamente para a sala de conferências." Sim. O ninja do lado de fora da janela reconheceu o comando antes de desaparecer. Ao meio-dia, sob o sol brilhante, um grupo de viajantes cansados chegou aos portões ocidentais de Konoha. Orochimaru havia liderado com sucesso sua equipe para localizar e resgatar Jiraiya e Tsunade, que haviam enfrentado perigo na Terra da Chuva. A notícia se espalhou rapidamente por toda a vila. De particular importância foi a revelação de que Haruto Saito ainda estava vivo. Esta foi uma notícia significativa tanto para os clãs Hyuga quanto para os Uchiha. Os outros ninjas se dispersaram ao entrar na vila. Sua missão estava completa, e relatá-la não era responsabilidade deles. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru, que carregavam um barril de madeira nas costas, caminhavam lado a lado. Logo atrás deles, trajando um manto preto folgado, vinha Haruto Saito. Ninguém conseguia ver a armadura de samurai negra escondida sob seu manto. Este era um detalhe crucial. Embora o fato de Haruto Saito ser o samurai negro fosse difícil de manter em segredo, ainda assim não era sensato desfilar abertamente com a armadura. Atrairia muita atenção. As ruas movimentadas estavam animadas, repletas de comerciantes, viajantes e aldeões cuidando de suas vidas cotidianas. O ar estava impregnado do aroma familiar de casa. Embora Haruto Saito tivesse ficado fora de Konoha por menos de um mês, retornar lhe trouxe uma sensação nostálgica. As dificuldades de fugir e viajar se foram. A sensação constante de perigo se foi. A melhor maneira de descrever a sensação era confortável. No entanto, Haruto Saito não estava nada bem. Ele estava exausto. Ele vinha sendo atormentado por pesadelos. Nas últimas 3 noites antes de chegar a Konoha, ele havia acordado repetidamente com sonhos aterrorizantes, sem conseguir descansar direito. Apesar disso, ele estava animado. Ele acompanharia Tsunade e os outros para relatar a missão. Tsunade já havia prometido fazer uma petição para que ele recebesse reconhecimento. Se ele teria acesso ao pergaminho da técnica do deus voador do trovão dependia desse encontro. Eles passaram pelo mercado movimentado e seguiram pelo caminho florestal que levava ao escritório do Hokage. Uma figura, vestida de preto, surgiu diante deles do nada e se ajoelhou. "Lorde Orochimaru, Lorde Jiraiya, Lady Tsunade, o Hokage solicita a presença de vocês na sala de conferências." Tsunade trocou um olhar com Jiraiya antes de assentir. "Entendido. Vamos para lá imediatamente." A figura desapareceu novamente. "Uma reunião de alto nível? Se estão nos chamando, deve ser por causa da situação na Terra da Chuva. Estão abrindo uma exceção para nós", especulou Jiraiya, apoiando as mãos atrás da cabeça. "Parece que sim." Tsunade assentiu antes de se virar para Haruto Saito. "Você deveria esperar do lado de fora do escritório do Hokage. Assim que a reunião terminar, o Hokage o convocará." "Quanto tempo isso vai levar?" Haruto Saito bocejou. "Não tenho certeza. Pelo menos 1 hora, talvez várias", respondeu Tsunade. "Então prefiro voltar e descansar", zombou Haruto Saito. Ele não tinha intenção de ficar do lado de fora do escritório como um idiota. "Tudo bem", Tsunade assentiu. Haruto Saito se virou e foi embora.
Como não poderia encontrar Hiruzen Sarutobi imediatamente, planejou dormir um pouco. Agora que estava de volta a Konoha e completamente seguro, talvez não tivesse mais pesadelos. Enquanto ele se afastava, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru aceleraram o passo, indo em direção à sala de conferências dentro do prédio do Hokage. Não mencione o papel de Haruto Saito em subjugar Jido ou sua técnica de hipnose na reunião, instruiu Tsunade de repente. Isso deve ser relatado ao sensei separadamente. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Entendido, respondeu Jiraiya imediatamente. Orochimaru, ainda carregando o barril de madeira, apenas respondeu com um leve tom nasal. Os três chegaram rapidamente à sala de conferências, onde todos os altos funcionários de Konoha estavam presentes. Como esperado, a reunião era sobre a situação na Terra da Chuva. No entanto, não se tratava apenas de caninos brancos, tratava-se do clima político geral. As ações de Hanzo se tornavam cada vez mais agressivas e o cheiro de guerra se intensificava. 2 horas depois, a reunião foi concluída. Dentro do escritório do Hokage, agora vazio, a porta se abriu de repente. Hiruzen Sarutobi entrou primeiro, seguido por Tsunade, Jiraiya e Orochimaru, que respeitosamente o seguiram. O barril de madeira que Orochimaru carregava havia sumido, fora entregue durante a reunião. Danzo havia saído cedo para supervisionar pessoalmente a prisão de Jido. O que era tão importante que você não pôde dizer durante a reunião e teve que me contar separadamente? Perguntou Hiruzen Sarutobi, sem se dar ao trabalho de olhar para trás enquanto se dirigia à sua mesa. Ele havia captado a sutil dica de Tsunade durante a reunião. Sensei, na verdade, não capturamos Jido por meio de esforços combinados, afirmou Tsunade, dando um passo à frente. Hiruzen Sarutobi tinha acabado de se sentar à mesa quando olhou para ela. Jido não foi capturado porque se exauriu usando sua técnica proibida de drenagem de vida e perdeu a mobilidade, permitindo que você o subjugasse? Não foi bem assim, Tsunade balançou a cabeça. Sensei, isso envolve Haruto Saito, e é por isso que queríamos reportar separadamente. Um brilho de interesse brilhou nos olhos de Hiruzen Sarutobi. Durante a reunião, Tsunade já havia mencionado como Haruto Saito havia obtido a armadura de samurai negra e se tornado samurai negro, o que causou bastante comoção. Ela também havia mencionado sua capacidade de fazer previsões calculadas. Explique. Como ele está envolvido? Perguntou Hiruzen Sarutobi. Envolve uma das habilidades dele. Para explicar direito, preciso começar pelos meus primeiros encontros com ele, começou Tsunade. Haruto Saito possui uma técnica de hipnose única. Ele consegue fazer as pessoas dormirem quando estão desprevenidas, relaxadas ou mentalmente exaustas. Essa habilidade não requer chakra. Por ser única, eu até queria aprendê-la com ele. Ela havia planejado cuidadosamente como apresentar essa informação. Como havia prometido solicitar o reconhecimento de Haruto Saito, precisava explicar tudo detalhadamente, caso contrário. Seria difícil acreditar em uma habilidade tão extraordinária. Tsunade contou como descobriu a habilidade de hipnose de Haruto Saito. Quando ela explicou que ele conseguia fazer as pessoas responderem perguntas com sinceridade enquanto estavam sob hipnose, a expressão de Hiruzen Sarutobi mudou. E quando ela descreveu como Haruto Saito havia colocado Jiraiya relaxado em um sono profundo, a expressão dele mudou novamente. Uma habilidade tão estranha e poderosa. E Hiruzen Sarutobi já tinha adivinhado onde isso iria dar. Então encontramos Jido. Haruto Saito, usando suas habilidades sensoriais, detectou Jido com antecedência e elaborou uma estratégia que o feriu gravemente. No entanto, como afirmei na reunião, as habilidades de Jido são aterrorizantes. Ele manteve sua força de combate queimando sua própria força vital. Na verdade, perdemos a luta, Jiraiya ficou gravemente ferido e inconsciente, e eu fiquei preso no subsolo pelo ataque de Jido. Inicialmente pensei que Jido tivesse escapado, mas não, porque ele queria eliminar Haruto Saito e pegar a armadura de samurai negra. Haruto Saito o hipnotizou, não foi? Interrompeu Hiruzen Sarutobi. Só podia ser isso. Por que mais Tsunade mencionaria hipnose? Exatamente. Tsunade assentiu firmemente. No momento perfeito, Haruto Saito usou sua hipnose. Ele conseguiu. Foi assim que capturamos Jido vivo. Nesse caso, Haruto Saito merece o maior crédito. Tsunade terminou de falar. O silêncio tomou conta do escritório. Capítulo 143. Talvez fosse porque a explicação de Tsunade foi tão calma, dada de forma direta, que Hiruzen Sarutobi pareceu extremamente sereno. No entanto, seu silêncio repentino e completo, sentado em sua cadeira sem dizer uma palavra, já indicava a turbulência em seu coração. O silêncio se prolongou por algum tempo. O olhar de Hiruzen Sarutobi se deslocava constantemente, seus pensamentos completamente distantes das preocupações com a segurança de Presa Branca ou da situação na Terra da Chuva. Em vez disso, ele pensava em Haruto Saito, o garoto que estivera envolto em mistério desde que se juntara a Konoha, um garoto cheio de suspeitas e questionamentos, mas que repetidamente realizará feitos surpreendentes. Na reunião anterior, Hiruzen Sarutobi ainda tinha dúvidas sobre Haruto Saito. Havia vários pontos de suspeita. Primeiro, como Haruto Saito, que havia dominado a cintilação da névoa negra, foi descoberto pelos ninjas no acampamento Shiraishi. Havia um ninja sensorial presente? Mesmo assim, como ele conseguiu sobreviver contra dezenas de ninjas inimigos? Segundo, por que Haruto Saito insistiu em eliminar o Falcão da Chuva ao longo do caminho? Sabia-se que os Falcões da Chuva compartilhavam uma conexão mental. Se um fosse morto, os outros sentiriam, expondo assim sua localização. Terceiro, durante a batalha final, por que Haruto Saito desapareceu por 2 ou 3 horas apenas para reaparecer no último momento? E quando fez, ele golpeou Terado com um único golpe. Ele estava tentando eliminar Terado ou ajudá-lo a escapar? E a maior pergunta, por que Haruto Saito simplesmente não escapou sozinho? Por que ele insistiu em ficar com Tsunade e Jiraiya?
Se ele tivesse simplesmente tirado sua armadura negra e partido separadamente, teria sido extremamente difícil encontrá-lo. Afinal, durante toda a fuga, ninguém sabia a verdadeira identidade do guerreiro negro. Pessoas inteligentes sempre pensam demais. Quando alguém é suspeito, tudo que faz pode parecer suspeito. Mesmo que Haruto Saito tenha dito, vou pular o café da manhã hoje, isso poderia ser interpretado como se estivesse usando esse tempo para se encontrar secretamente com alguém. Haruto Saito era uma dessas pessoas, cheia de dúvidas. Mas agora, após ouvir o relato particular de Tsunade, a percepção de Hiruzen Sarutobi sobre Haruto Saito havia sofrido uma reviravolta de 180 graus. Ele inicialmente pensara que a captura de Terado fora um acidente, que o próprio Terado cometera um erro e fora derrotado pela tenacidade de Tsunade e Jiraiya. Mas a verdade era o completo oposto. Tsunade e Jiraiya haviam perdido, e fora Haruto Saito quem derrotara Terado. Ele usou uma técnica hipnótica única que drenava uma quantidade enorme de energia mental ao ser usada, para colocar Terado sob hipnose no momento crítico. Tsunade estava certa. Haruto Saito era a chave para a vitória. E isso também provou que Haruto Saito não era de forma alguma um espião do ninja da chuva. Ele definitivamente não era um peão colocado em Konoha por Anzo. Terado foi o assassino número 1 de Amegakure. É preciso entender que Anzo da Salamandra não era apenas o ninja mais forte de Amegakure, mas também um dos poucos que se encontravam no auge do mundo ninja. No entanto, até mesmo suas habilidades de assassinato eram inferiores às de Terado. Afinal, combate direto e assassinato eram duas habilidades completamente diferentes. Anzo sacrificaria seu assassino número 1 só para garantir que Haruto Saito pudesse continuar atuando como seu espião em Konoha? A resposta foi não. Impossível, completamente impossível. Então Haruto Saito não era um espião. Ele era alguém que sinceramente jurou lealdade a Konoha. Alguém que estava disposto a lutar até a morte por Konoha. Alguém que se recusou a recuar mesmo diante de inimigos poderosos, uma boa criança. Hiruzen Sarutobi refletiu sobre tudo o que acontecerá desde que Haruto Saito se juntar a Konoha, relembrando suas palavras e ações. Agora que suas suspeitas fundamentais sobre Haruto Saito haviam sido esclarecidas, quanto mais pensava nisso, mais sentia que havia prejudicado uma boa criança. Mas apesar de tudo, ele de repente sentiu que tudo valeu a pena. Vale muito a pena. Mesmo que suas decisões ruins tenham levado Tsunade e Jiraiya a uma crise mortal. Mesmo que as missões de busca e resgate tenham custado a vida de vários ninjas altamente qualificados e estimados, Hiruzen Sarutobi ainda acreditava que valia a pena. Porque Haruto Saito possuía um talento aterrorizante e inimaginável, além de habilidades únicas. Ele possuía uma capacidade sensorial extraordinária, parecia poder prever o futuro, conseguia aprender ninjutsu de nível B e até de nível A em um único dia. Era destemido e determinado e o mais importante, era um gênio monstruoso. Ele viera a Konoha em busca de refúgio, mas as pessoas duvidavam dele. Seu talento extraordinário era motivo de inquietação. No entanto, agora que todas as dúvidas sobre ele haviam sido apagadas e Konoha confiava plenamente nele, seu imenso talento seria nutrido, permitindo-lhe crescer rapidamente e se tornar mais forte. Isso significava que Konoha teria outra potência excepcional no futuro, um indivíduo cuja presença ninguém poderia ignorar. Daqui a décadas, ele poderá até ser um dos ninjas mais fortes de Konoha. Assim, Hiruzen Sarutobi sentiu que tudo valia a pena. Aqueles que morreram, por mais trágico que fosse, não eram tão importantes quanto um gênio monstruoso. Suas mortes ajudaram Konoha a verificar se Haruto Saito era um espião, se ele seria realmente leal a Konoha. Hiruzen Sarutobi recebeu a melhor resposta possível. Portanto, eles morreram por uma causa nobre. Tais perdas eram aceitáveis para Hiruzen Sarutobi. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru permaneceram respeitosamente em frente à sua mesa, sem ousar se mexer. Era uma discussão importante, e até mesmo Tsunade, que frequentemente desafiava Hiruzen Sarutobi, permaneceu estranhamente quieta. Uma figura mascarada com uma capa preta apareceu de repente na janela atrás da mesa de Hiruzen. Era o Danzo. Seu olhar percorreu Tsunade e os outros antes de ignorá-los completamente como se fossem ar. Está tudo combinado. Apenas alguns indivíduos na Ambu sabem onde ele está, disse Danzo enquanto caminhava até a lateral da mesa. Vamos começar a interrogá-lo imediatamente? O ele a quem Danzo se referia era, claro, Terado. Ainda não respondeu Hiruzen Sarutobi categoricamente, como se não estivesse interessado. A outro assunto, continuou Danzo, olhando diretamente para Hiruzen. Quanto à armadura negra, acredito que ela não deve ser deixada nas mãos daquele garoto. Posso recuperá-la dele. Vale a pena estudar os selos da armadura negra. Se necessário, posso me isolar por um tempo para pesquisar seus selos a fundo. Sem ninguém de fora presente, Danzo não fez nenhum esforço para esconder suas verdadeiras intenções. Na verdade, ele já havia falado com bastante tato. Se Tsunade e os outros não estivessem presentes, ele teria dito diretamente a Hiruzen Sarutobi que queria a armadura negra para si. A armadura não era adequada para usuários puramente de ninjutsu. Para maximizar sua eficácia, o portador precisava se destacar em técnicas de combate corpo a corpo e assassinato. Nesse sentido, Danzo era perfeito. Danzo era o líder da organização da Raiz, e muitos de seus assassinos haviam sido treinados pessoalmente por ele. Ele não apenas se especializou em liberação de vento, como também possuía inúmeras técnicas secretas e proibidas, além de habilidades excepcionais de assassinato. A expressão de Tsunade escureceu, seus olhos encarando Danzo. Esse cara estava planejando roubar Haruto Saito. Se Hiruzen Sarutobi permitisse, Danzo agiria imediatamente. E conhecendo a personalidade de Haruto Saito, ele provavelmente lutaria contra Danzo até a morte. Hiruzen Sarutobi olhou para Danzo, balançou a cabeça levemente e disse, não. Danzo ficou perplexo. Como Hiruzen pôde rejeitá-lo de imediato? Sem mais explicações, Hiruzen Sarutobi se levantou e declarou, eu mesmo irei ver Haruto Saito.
Capítulo 144. Aruto Saito, que dormia profundamente no catre de madeira, de repente sentiu sua respiração acelerar. No instante seguinte, abriu os olhos de repente e sentou-se abruptamente, com gotas de suor frio se formando na testa. Seus olhos arregalados examinavam os arredores. Outro pesadelo. Aruto piscou 2 vezes e soltou um longo suspiro. Então, franzindo a testa, murmurou: droga, já voltei para a vila, então por que ainda estou tendo pesadelos? Depois de dormir por mais 2 horas, Aruto olhou para o céu lá fora e saiu rapidamente do catre. Examinou o catre e olhou para si mesmo. Será que foi porque não tirei a roupa nem tomei banho? Ele começou a especular descontroladamente, era quase como uma lógica sobrenatural. Ele costumava ter uma certa obsessão por limpeza, mas Tsunade o curou em grande parte. Mais tarde, suas experiências na Terra da Chuva o fizeram ignorar completamente as questões de limpeza. A obsessão foi completamente superada. Então, desta vez, ao voltar para casa, ele nem se deu ao trabalho de tirar o manto empoeirado antes de se jogar na cama. Um banho, um roupão limpo. Talvez assim eu não tenha pesadelos, murmurou Aruto enquanto caminhava em direção à porta. Pouco tempo depois, dentro do banheiro adjacente à cabine. Ah, isso é bom. Aruto suspirou satisfeito enquanto se banhava na banheira de madeira cheia de água morna. Quando saía em missões, sempre precisava tomar banho em água fria. Comparado a isso, tomar banho em água morna parecia uma experiência completamente diferente. Depois de um tempo na banheira, o já exausto Aruto começou a se sentir sonolento novamente. Seus olhos se fecharam lentamente enquanto ele mergulhava num sono leve. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia passado. De repente, ele sentiu a presença de outra pessoa no banheiro. Sua percepção instintiva disparou um alerta, mas era vago, pouco claro. Meio adormecido, ele gradualmente ficou mais alerta, aprimorando seu foco sensorial. Então, seus olhos se abriram de repente. De fato, havia mais alguém no banheiro. A figura não era muito alta. Vestia uma túnica vermelha e branca com uma capa extravagante pendurada nas costas e usava um chapéu de abas largas. Se não fosse pela autoridade absoluta desse indivíduo, Aruto, que havia se assustado, provavelmente teria xingado e mandado todos darem um fora. O caractere fogo estampado no chapéu era gritantemente chamativo. Okage-sama, por que você está aqui? Aruto se encolheu ainda mais na água. Sim, o visitante era ninguém menos que o terceiro Okage de Konogakakure, Hiruzen Sarutobi. Sarutobi manteve sua expressão severa de sempre, olhando para Aruto no banho antes de dizer seriamente: vista-se, eu espero lá fora. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu do banheiro com as mãos atrás das costas. Aruto inclinou a cabeça, observando o Okage partir, ainda atordoado. O que diabos aconteceu? A chegada repentina de Sarutobi foi completamente inesperada. Ele não só chegou sem aviso prévio, mas desde a chegada de Aruto ao mundo dos Okage, ele só havia encontrado Hiruzen uma vez, quando ele eliminou uns ninja elite do mercado negro. O status de Sarutobi era extraordinariamente alto. Em todo o mundo ninja, ele estava entre os indivíduos mais poderosos e reverenciados. Aruto estava preparado para a possibilidade de ser invocado pelo Okage e até planejara coordenar com Tsunade para exigir uma recompensa adequada. Mas em vez disso, Hiruzen veio vê-lo pessoalmente. Isso pegou Aruto completamente desprevenido. Hiruzen Sarutobi raramente visitava as pessoas pessoalmente. Ele era o Okage, o chamado Deus de Konoha, um dos maiores líderes da história. Comparado a ele, o status de Aruto era lamentavelmente baixo. Não se tratava de Aruto se subestimar. Era simplesmente que Sarutobi fazer uma visita pessoal para ver alguém como ele era altamente incomum. Isso é sério. Aruto murmurou para si mesmo enquanto despertava de seus pensamentos. Ele saiu rapidamente da banheira, se enxugou com uma toalha e formou um selo de mão. Com uma baforada de fumaça branca, ele estava completamente vestido. Além de sua armadura negra, tudo que ele vestia era novo e fresco, incluindo uma túnica negra sobre ele. Ele puxou a gola, passou a mão pelos cabelos e assumiu uma postura casual, porém cautelosa, antes de sair da cabine. Conhecer Sarutobi foi um tanto intimidador. Afinal, o velho tinha uma reputação de 100 mil. Que assustador! Fora da cabine. Na encosta gramada, Sarutobi estava com as mãos atrás das costas, contemplando o lago calmo. Sua capa de Okage, bordada com as palavras terceiro Okage, ondulava levemente ao vento. Aruto o estudou atentamente e ampliou sua percepção sensorial. Finalmente confirmou, Hiruzen Sarutobi estava sozinho. Ele veio sozinho. Sem guardas, sem comitiva, sem grande exibição. Apenas uma visita pessoal. Se a notícia de que o terceiro Okage tinha vindo sozinho visitar um ninja de baixa patente como Aruto se espalhasse, as pessoas não se concentrariam em quão especial Aruto era. Em vez disso, ficariam completamente chocadas com as ações de Sarutobi. Ai! Aruto pigarreou antes de dar um passo à frente e cumprimentá-lo respeitosamente. Saudações, Okage-sama. Sarutobi fez um reconhecimento nasal sem se virar. Em vez disso, gesticulou para o lado, sinalizando para Aruto ficar ao lado dele, em vez de atrás. Aruto deu 2 passos à frente e ficou paralelo a Sarutobi, embora mantivesse uma distância respeitosa de 2 metros. Sarutobi continuou a olhar para o lago em silêncio, imerso em pensamentos. Okage-sama, você está aqui, para me dar a minha recompensa? Aruto reuniu coragem e perguntou. Então, rapidamente acrescentou. Sei que fiz uma contribuição significativa desta vez, mas não preciso de dinheiro nem de nenhuma outra recompensa material. Se possível, prefiro algo prático como jutsus proibidos de alto nível ou técnicas secretas. Aruto era uma pessoa peculiar, demonstrava o devido respeito a figuras poderosas que o tratavam bem, como Tsunade, a quem às vezes insultava de brincadeira, mas geralmente se dirigia formalmente.
Com Sarutobi, era ainda mais respeitoso. No entanto, também era direto e direto. Não tinha vergonha de pedir o que acreditava merecer. Sarutobi olhou para Naruto, depois voltou a olhar para o lago e disse indiferente: o que você merece, você receberá. Mas não foi por isso que vim vê-lo pessoalmente. Ah, então, Okage-sama, o que foi? Há algumas coisas que acredito que precisamos discutir. Naruto olhou para Sarutobi, esperando que ele continuasse, mas o Okage ficou em silêncio novamente. Naruto se perguntou se todas as figuras de alto escalão gostavam do jogo do silêncio misterioso, então se conteve e não insistiu. Sabe? Sarutobi finalmente falou com um tom calmo. Já suspeitei de você inúmeras vezes no passado. E depois de algumas das coisas que você fez, até pensei em te eliminar mais de uma vez. Naruto congelou. Não esperava que Sarutobi tocasse no assunto tão abertamente. Pensando rápido, respondeu: não sei o que você estava pensando, Okage-sama, mas notei que os Zambu estavam me observando. Você nunca foi realmente confiável. Você entende isso? Sarutobi virou a cabeça para olhar para Naruto. Entendo. Naruto assentiu. Afinal, ele havia sido capturado como um ninja da chuva, claro, ele entendia sua posição precária. E o que você acha disso? Sarutobi perguntou novamente. Pensamentos, hein? Bem, há muitas coisas sobre as quais não tenho controle. Nunca tive escolha, respondeu Naruto evasivamente. Sarutobi assentiu levemente antes de fazer uma pausa, sua expressão ficando séria. Então, você já pensou em deixar Konoha? Capítulo 145. Saindo de Konoha? Naruto Saito havia considerado a possibilidade, mas nunca quis realmente deixar Konoha. Sua situação no mundo de Naruto era complicada demais, ele era um genin de Amegakure, mas também um prisioneiro de Konoha. Dada a oportunidade de jurar lealdade a Konoha era a melhor escolha. Afinal, Konoha era a mais poderosa das 5 grandes vilas Shinobi, a força dominante no mundo ninja. Se ele tivesse que se aliar a alguém, teria que ser ao mais forte. Depois que ele chegou a Konoha, não havia mais como voltar atrás. Traição não era uma opção. Ele já havia desertado de Amegakure. Se traísse Konoha também, se tornaria um completo pária, rotulado como totalmente indigno de confiança. Nenhuma vila jamais o acolheria. Ele estaria sozinho, caçado tanto por Amegakure quanto por Konoha e a Vila Oculta da Chuva, conhecida por seus assassinos, e Konoha, a maior vila Shinobi. Esse tipo de vida não era apenas difícil, era uma sentença de morte. Claro que deixar Konoha não era necessário. Sim, Konoha tinha conflitos internos. Tinha seu lado bom, mas também seu lado ruim. No entanto, nenhum lugar era perfeito. Cada vila tinha suas dificuldades. Essa era a natureza do mundo. Onde quer que houvesse pessoas, haveria conflito. Naruto não havia escolhido sua identidade ao chegar a este mundo. Por isso, não importava para onde fosse, sempre seria visto com desconfiança. Acredito que com o tempo ganharei a confiança deles. Naruto respondeu calmamente à pergunta de Hiruzen Sarutobi. Ele não respondeu diretamente, mas foi uma resposta que satisfez o Okage, pois Naruto já estava se provando. Hiruzen soltou uma risadinha, seu sorriso quase imperceptível. Ele voltou a olhar para o lago. É raro ver alguém com seu nível de inteligência, sua mentalidade e sua abordagem à vida. Muito maduro para sua idade. Mas, você ainda é muito impulsivo. Não é estável o suficiente. Naruto tinha a mente de um adulto, mas era muito ousado e franco, o que levou a tal avaliação de Hiruzen. Obrigado pelo elogio, Sr. Okage, respondeu Naruto naturalmente. O canto da boca de Hiruzen se contraiu levemente. Aquilo não era exatamente um elogio. Ser chamado de impulsivo e sem estabilidade não era um elogio. Mas Naruto havia optado por ignorar essas partes. Tenho uma pergunta. Você estaria disposto a responder? Hiruzen perguntou novamente. Por favor, vá em frente, Sr. Okage. Naruto respondeu prontamente, sentindo que Hiruzen estava sendo educado demais. Como exatamente você conseguiu aprender super força em apenas um dia? O olhar de Hiruzen se fixou em Naruto. Era uma pergunta áspera. Se Tsunade tivesse perguntado, Naruto teria rido e alegado ser um super gênio. Mas com Hiruzen era diferente. O Okage estava abordando a questão com uma atitude de sejamos honestos. Se Naruto simplesmente alegasse ter um talento excepcional, Hiruzen não acreditaria nele, caso contrário, não teria perguntado. Uma habilidade única de replicar técnicas, disse Naruto finalmente após uma breve pausa. Observando o instrutor de perto e replicando seus movimentos continuamente ao longo do tempo, posso eventualmente ter sucesso. Como perdi minhas memórias anteriores, não sei ao certo quando adquiri essa habilidade. É isso. É isso. Ao ouvir a confirmação de Naruto, um traço de decepção brilhou nos olhos de Hiruzen. Comparada com outras habilidades, esta parecia bastante comum. Afinal, o clã Uchiha existia em Konoha. Um Sharingan de 3 Tomoe podia copiar a maioria dos jutsus instantaneamente. Contanto que uma técnica não fosse uma arte proibida ou secreta, ou algo extremamente único, o Sharingan podia replicá-la sem esforço. Comparado a isso, a habilidade de Naruto parecia inexpressiva. No entanto, o que Hiruzen não sabia era que a capacidade de replicação de Naruto não tinha limites. Não importava qual técnica fosse, contanto que alguém estivesse disposto a ensiná-lo, ele poderia dominá-la. E aprender com o instrutor era apenas um aspecto de sua habilidade. É claro que Naruto não contaria toda a verdade a Hiruzen. Mesmo com essa habilidade, aconselho você a não abusar dela, continuou Hiruzen. Copiar muitos jutsus é inútil. É perda de tempo. O ninja só precisa dominar algumas técnicas essenciais, ter mais não necessariamente o torna mais forte. Muitos jutsus que você aprende nunca serão usados. Veja eu, por exemplo, eu uso regularmente menos de 2% de todas as técnicas que dominei. Aprendi tantas porque precisei pesquisá-las e criar técnicas mais fortes. Mas o que você está fazendo é fundamentalmente diferente disso.
Naruto não tinha certeza do porquê Hiruzen o estava aconselhando daquele jeito, mas ele assentiu. Era uma lição que valia a pena considerar, porque Hiruzen estava absolutamente certo. Há um exemplo famoso na história original de Naruto de alguém com muitas técnicas que mal as utiliza, Kakashi Hatake, o sexto Hokage. Apelidado de ninja copiador, Kakashi usou o Sharingan de Obito para copiar mais de 1000 jutsus. No entanto, em batalhas reais, ele dependia apenas de alguns. Nos estágios finais da série original, onde shinobi poderosos estavam por toda parte, Kakashi era considerado apenas um ninja de nível Kage médio. Qualidade acima de quantidade. Naruto já havia compreendido esse princípio há muito tempo. Ele nunca havia abusado de sua capacidade de aprendizado. Espero que leve minhas palavras a sério. Confie no seu talento natural para treinar. Isso o ajudará a obter insights mais profundos ao longo do caminho. Será benéfico para o seu crescimento futuro. A voz de Hiruzen parou de repente. Ao mesmo tempo, Naruto virou a cabeça em direção ao pequeno caminho na floresta atrás da casa de madeira. Alguém estava vindo. Foi por isso que Hiruzen parou de falar de repente. Naruto observou 4 figuras emergindo das árvores, um jovem e uma jovem, acompanhados por outros 2 homens. Eram o Uchiha Fugaku, o Uchiha Mikoto, o Uchiha Iwa e o Uchiha Toyu. Naruto havia retornado havia apenas 2 horas e eles já estavam visitando-o. Lembrem-se de serem educados quando o encontrarmos. Naruto já está. Fugaku dizia enquanto caminhava, mas sua voz sumiu quando viu Naruto parado à beira do lago com ninguém menos que o terceiro Hokage. Todos os 4 congelaram e suas expressões mudaram. O Hokage estava aqui, falando com Naruto? E não o contrário. Naruto percebeu a hesitação deles e acenou com a mão em sinal de desdém, gesticulando para que eles fossem embora. Vamos, Fugaku sussurrou rapidamente, conduzindo seu grupo de volta para as árvores. Hiruzen permaneceu de pé na colina gramada com as mãos atrás das costas, olhando para o lago. Ele nem sequer se virou. Só depois que o grupo de Fugaku foi embora é que ele finalmente falou. Você mencionou calcular o destino antes. Pode explicar o que quis dizer com isso? Um tipo de capacidade sensorial imprevisível, respondeu Naruto vagamente. Hiruzen assentiu, sem insistir mais. Como você conseguiu eliminar o Jonin de elite do mercado negro enquanto estava debaixo d'água? Hiruzen perguntou novamente. Naruto hesitou. Anteriormente, ele havia afirmado que o Ezuji Kama havia se afogado. Qualquer um poderia dizer que isso era um absurdo, mas era impossível refutar. Agora que Hiruzen estava perguntando novamente, Naruto não sabia como responder. Ele não podia revelar sua habilidade Shikotsumiaku, manipulação dos ossos. Ele realmente se afogou, insistiu Naruto, preparando-se. Era sua maneira de dizer a Hiruzen que não queria responder. Entendo. Todo mundo tem seus segredos, disse Hiruzen calmamente, sem demonstrar frustração. Ele não tinha intenção de se intrometer mais. Após um breve silêncio, Hiruzen finalmente disse, tomei uma decisão. Por favor, diga-me, Sr. Hokage, disse Naruto, olhando para ele. Pretendo aceitá-lo como meu discípulo pessoal. Você aceitaria? Perguntou Hiruzen com um tom calmo, como se estivesse discutindo algo trivial. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Naruto Saito ficou atordoado. A atitude de Sarutobi e Hiruzen era calma demais, a ponto de Naruto achar que tinha ouvido errado. No entanto, isso era impossível. Sarutobi e Hiruzen havia falado claramente, e Naruto o ouvirá claramente. O Hokage queria aceitar um discípulo. Os olhos de Naruto se arregalaram lenta e uniformemente. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, mas seu olhar permaneceu fixo no rosto de Sarutobi e Hiruzen. Ele abriu a boca, mas não emitiu nenhum som. Estava chocado demais. Estava tão surpreso que não conseguiu responder imediatamente. Sarutobi e Hiruzen só havia aceitado 3 discípulos pessoais. Seja neste mundo ou na história original, havia apenas 3, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. Os 3 se tornaram seus discípulos quando tinham apenas 6 anos de idade e receberam sua cuidadosa orientação. Ao longo dos últimos 10 anos, Sarutobi e Hiruzen os havia nutrido até se tornarem os jovens ninjas mais extraordinários de Konoha. Em circunstâncias normais, Sarutobi e Hiruzen jamais aceitaria outro discípulo. Ele já não era jovem e com suas responsabilidades diárias, simplesmente não tinha tempo para treinar outro aluno. Além disso, seus 3 discípulos já estavam fortes e no auge, todos na casa dos 20 anos e cheios de energia juvenil. Mesmo que Konoha produzisse outro gênio, Sarutobi e Hiruzen não precisaria orientá-los pessoalmente para mantê-los em seu acampamento? Ele poderia simplesmente fazer com que seus discípulos assumissem os alunos. Por exemplo, na história original, Minato Namikaze era um gênio excepcional, então ele se tornou discípulo de Jiraiya, tornando-se o grande discípulo de Sarutobi e Hiruzen. Mas essa situação era completamente anormal. Sarutobi Hiruzen veio pessoalmente para assumir outro discípulo pessoal. Claramente, essa decisão incomum teve tudo a ver com o quão incomum o próprio Naruto Saito era. O que houve? Você não quer? Sarutobi Hiruzen perguntou novamente, já que Naruto ainda não havia respondido. Não é isso. Naruto voltou à realidade e respondeu imediatamente. Hokage-sama, como eu poderia recusar tamanha honra? Mas tenho algumas dúvidas. Por que você está fazendo isso? Uma oportunidade de ouro se apresentou a Naruto, uma das figuras mais fortes do mundo ninja se ofereceu para ser seu mentor pessoal. É claro que ele queria aceitar, mas também se sentia desconfortável. Ele até mesmo verificou a atitude de Sarutobi Hiruzen em relação a ele. Era neutra. Isso não era suficiente. Uma atitude neutra não indicava que Sarutobi Hiruzen o valorizasse muito, fazendo com que a oferta parecesse irracional. A reação de Naruto foi inesperada. Se fosse qualquer outra pessoa, teria se ajoelhado imediatamente, se prostrado e aceitado sem hesitar. Tornar-se discípulo pessoal do Hokage, quem recusaria? Você merece um treinamento pessoal, disse Sarutobi Hiruzen após uma breve pausa, dando uma justificativa que Naruto achou pouco convincente.
Mas antes que pudesse questionar, Sarutobi Hiruzen continuou. Então, você aceita? Esta é sua última chance. Eu aceito. Desta vez, Haruto concordou sem hesitar. Independentemente das verdadeiras intenções de Sarutobi Hiruzen, Haruto sabia de uma coisa. Aquela era uma oportunidade de ouro. Ele precisava agarrá-la primeiro e descobrir o resto depois. Sarutobi Hiruzen não estava agindo com más intenções. Ele não o machucaria. Então está resolvido. Tomarei as providências necessárias. Sarutobi Hiruzen falou rapidamente e, sem dizer mais nada, virou-se para ir embora. Ele subiu alguns passos pela encosta gramada e, num instante, seu corpo tremeluziu, deixando para trás uma imagem residual. Um instante depois, ele reapareceu na orla da floresta distante, tremeluziu novamente, deixando outra imagem residual, e então desapareceu completamente. Foi só isso? Haruto se virou, olhando na direção em que Sarutobi Hiruzen havia saído estupefato. Ele repassou cuidadosamente toda a conversa em sua mente e percebeu que o único propósito de Sarutobi Hiruzen em vir até ali era aceitá-lo como discípulo. Todas as perguntas anteriores tinham sido apenas uma forma de avaliá-lo. Se suas respostas eram satisfatórias, isso determinaria se Sarutobi Hiruzen faria a oferta. Tem alguma coisa estranha. Haruto inclinou a cabeça, imerso em pensamentos. Então, de repente, explodiu. Droga! E a minha recompensa? Ele nem mencionou antes de sair correndo. Minha recompensa. É melhor ele não tentar se esquivar dela. Haruto estava genuinamente preocupado que Sarutobi Hiruzen pudesse considerar aceitá-lo como discípulo como recompensa. Afinal, a orientação pessoal do Hokage era um privilégio incrível em Konoha. Ser discípulo pessoal de Sarutobi Hiruzen não significava automaticamente que ele aprenderia técnicas proibidas ou secretas. Nem mesmo Tsunade e os outros as aprenderam. Quando se tratava de assuntos como esse, nem mesmo os discípulos do Hokage tinham privilégios especiais. Tudo dependia de cada um. Nas profundezas da área residencial do clã Uchiha, dentro de uma grande mansão, o Hokage realmente foi ver aquele pirralho pessoalmente. Uchiha Tokugawa segurava um pergaminho nas mãos, parado perto da janela com a testa franzida e a expressão mudando de forma imprevisível. Isso não deveria ser. O Hokage não visita ninguém pessoalmente há anos, a menos que seja devido à morte de um ancião de um clã importante ou ao falecimento de um guerreiro veterano aposentado. Atrás dele, Uchiha Fugaku estava respeitosamente. Mais cedo, ele havia levado Uchiha Mikoto, Uchiha Iwa e Uchiha Toku para encontrar Haruto Saito, mas acabou encontrando Sarutobi Hiruzen falando com ele. Alarmado, ele correu de volta para relatar a situação a Uchiha Tokugawa. Agora, depois de uma longa discussão, eles ainda estavam tentando entender isso. Este assunto pode ser trivial ou pode ser monumental. As intenções de Sarutobi Hiruzen eram impossíveis de decifrar. Haruto tinha acabado de retornar da Terra da Chuva, então talvez o Hokage tivesse visitado por impulso. Mas isso parecia improvável. Se não fosse apenas um impulso passageiro, então a visita de Sarutobi Hiruzen a Haruto tinha um significado significativo. Pai, você acha que isso tem a ver com a armadura negra? Especulou Uchiha Fugaku. A armadura negra é um artefato extremamente valioso, e muitos a cobiçariam. Problemas certamente perseguirão Haruto por causa dela. Talvez o Hokage queira tomá-la, mas não queira manchar sua reputação confiscando-a à força. Se rumores de que ele a roubou se espalharem, sua reputação será prejudicada. Então, ele pode ter visitado Haruto para convencê-lo com razão e sentimento, fazendo-o entregá-la voluntariamente. Isso é possível. Uchiha Tokugawa sentiu, olhando para o filho com aprovação. Era uma análise razoável. Mas se for esse o caso, Mikoto e eu vimos o Hokage visitando Haruto. Isso poderia ser um problema? Uchiha Fugaku hesitou. Não precisa se preocupar. O Hokage não é tão mesquinho assim, Uchiha Tokugawa o tranquilizou. A propósito, pai, Uchiha Fugaku deu um passo à frente cautelosamente. Você acha que o Hokage mencionou o clã Hyuga para Haruto? Uchiha Tokugawa ponderou, estreitando os olhos. Era um assunto crucial. Haruto era a única testemunha terceirizada da operação noturna secreta do clã Hyuga. Se ele falasse sobre isso e em que medida, isso poderia afetar profundamente tanto o clã Uchiha quanto o clã Hyuga. Infelizmente ele é, em última análise, um ninja rebelde da Terra da Chuva, um desertor. O Hokage pode não confiar totalmente nele, suspirou Uchiha Fugaku. A carranca de Uchiha Tokugawa se aprofundou. Naquele momento, uma figura apareceu de repente no canto do escritório, ajoelhada. Líder do clã. Acabei de receber a notícia. O Hokage decidiu aceitar Haruto Saito como seu quarto discípulo pessoal. A cerimônia de posse será realizada em breve, e a notícia já se espalhou por toda a vila. Uchiha Tokugawa e Uchiha Fugaku simultaneamente viraram suas cabeças bruscamente em direção ao mensageiro e então ficaram em silêncio. O escritório estava tão silencioso que era possível ouvir um alfinete cair. Capítulo 147. A notícia de que o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, iria acolher o desertor ninja da chuva, Haruto Saito. Como seu discípulo pessoal se espalhou como fogo por toda a vila oculta da Folha naquela mesma tarde em uma velocidade inacreditável. A vila inteira estava em alvoroço. O foco das discussões, que originalmente era o retorno seguro de Tsunade e Jiraiya naquele dia, foi completamente desviado. Todos agora falavam de Haruto Saito e Hiruzen Sarutobi. Muitos até acreditavam que o Hokage havia enlouquecido. Não havia precedente para isso. Os líderes das 5 grandes vilas ninja nunca haviam acolhido ninjas desertores de nações inimigas como seus discípulos pessoais. Aliás, nunca houve um caso sequer em que um Kage aceitasse um ninja estrangeiro como aluno. Independentemente da idade ou de serem de uma facção inimiga, eles simplesmente não eram acolhidos. Um dos critérios fundamentais e cruciais para um Kage aceitar um discípulo pessoal era que a pessoa tivesse que ser um ninja nativo de sua própria aldeia. Afinal, era bem sabido que os discípulos pessoais dos 5 grandes Kage tinham uma chance significativa de se tornarem os líderes da próxima geração.
O próprio Hiruzen Sarutobi foi um exemplo perfeito disso. Seu professor foi o segundo Hokage, Tobirama Senju. O mesmo se aplicava à Vila da Pedra Oculta. O atual terceiro Tsuchikage, Onoki, havia sido discípulo pessoal do segundo Tsuchikage, Mu. Por essa razão, muitas pessoas pensaram que Hiruzen Sarutobi tinha perdido o juízo. Ele estava tomando uma medida tão extrema apenas para mostrar boa vontade como parte de algum plano para integrar desertores em Konoha? Claro, muitos não achavam que Hiruzen Sarutobi fosse realmente louco, mas suspeitavam que ele tivesse alguma intenção oculta. No entanto, o custo de tal decisão era alto demais para eles compreenderem. Um discípulo pessoal de um Hokage ocupava uma posição extraordinária na Vila Oculta da Folha. Mesmo que não ocupasse nenhum cargo importante, mesmo que não tivesse o direito de participar de reuniões de alto nível, era sabido que qualquer um deles poderia eventualmente se tornar Hokage. Assim que a notícia foi divulgada, não só causou um debate público acalorado, como também despertou extrema curiosidade entre algumas pessoas. Algumas já haviam começado a investigar. Haruto Saito fez algo extraordinário na Terra da Chuva? O boato de que Haruto Saito era na verdade o samurai negro rapidamente se tornou impossível de esconder. Muitas pessoas sabiam a verdade. Dezenas de ninjas haviam participado da missão de resgate com Orochimaru. Quando retornaram à vila, naturalmente relataram tudo aos seus respectivos clãs. Nem mesmo Orochimaru conseguiu manter a boca fechada. Assim, no momento em que Haruto Saito pisou em Konoha, começaram a circular boatos de que ele era o recém-surgido samurai negro. Foi porque Haruto Saito se tornou o samurai negro que Hiruzen Sarutobi decidiu torná-lo seu discípulo pessoal? Ou será que Hiruzen Sarutobi viu talento incomparável e lealdade inquestionável em Haruto Saito e decidiu treiná-lo pessoalmente? Havia muitas possibilidades. Entretanto, ninguém duvidou da autenticidade da alegação de que Haruto Saito estava prestes a se tornar o discípulo pessoal do Hokage. Isso porque a fonte da informação era altamente oficial, vinha diretamente do departamento administrativo do escritório do Hokage. O departamento já havia começado os preparativos para a cerimônia de aprendizagem. Claramente, o fato dessa informação ter se tornado pública era a intenção do Hokage. Ele queria dar tempo ao público para reagir, a fim de evitar qualquer interrupção durante a cerimônia de aprendizagem. O clã Uchiha ficou perplexo. O clã Hyuga ficou perplexo. O clã Inuzuka ficou perplexo. O clã Aburame ficou perplexo. Todos os clãs da vila ficaram completamente chocados ao receber a notícia. O que diabos estava acontecendo? Escritório do Hokage, dentro do edifício Hokage. Hiruzen Sarutobi havia retornado há algum tempo e estava revisando documentos em sua mesa. Danzo apareceu de repente no canto do escritório. Assim que chegou, arrancou a máscara e gritou ansiosamente: Hiruzen, você vai aceitar esse garoto como seu discípulo pessoal? Ele avançou rapidamente até a mesa em apenas 2 passos. Milímetro. Hiruzen Sarutobi respondeu com um leve zumbido. Por que você não discutiu isso comigo? Você sabe o que há de errado com aquele garoto. Ele é um ninja da chuva desertor. Danzo parecia agitado. Suas suspeitas foram esclarecidas. Investiguei tudo minuciosamente. Hiruzen Sarutobi olhou para Danzo com uma expressão calma. Minha decisão é final. Ela não vai mudar. Você que Danzo ficou tão furioso que seu rosto ficou sombrio. Bang. As portas do escritório foram repentinamente abertas com grande força. Uma mulher de meia idade, em torno de 40 anos, de baixa estatura e aparência simples, mas com um ar de autoridade, entrou apressadamente. Suas sobrancelhas estavam franzidas e ela não perdeu tempo em falar. Hiruzen, o que está acontecendo? Por que você decidiu de repente aceitar outro discípulo pessoal? Essa mulher ocupava uma posição extremamente alta em Konoha, podia até ser considerada a terceira pessoa mais poderosa da vila, logo abaixo de Hiruzen Sarutobi e Danzo. Ela era Koharu Tatani, o principal membro do Conselho Consultivo de Konoha. Assim como Danzo, ela não era apenas a tenente de confiança de Hiruzen Sarutobi, era também sua amiga pessoal. Haruto Saito vale a pena treinar, respondeu Hiruzen Sarutobi simplesmente. Koharu parou em frente à mesa, trocando um olhar com Danzo antes de falar com urgência. Mas você deveria ter discutido isso conosco primeiro. Esta é uma decisão importante, e de repente você a tomou sozinho. Como podemos? Por que ele? Ele é um ninja da chuva desertor. Está em Konoha há menos de 2 meses. Como Hokage, Hiruzen Sarutobi detinha a mais alta autoridade em Konoha, mas, de muitas maneiras, ele ainda estava preso a certas limitações. Justamente por ser o Hokage, tudo o que ele fazia tinha um peso imenso. Um único passo dele poderia fazer todo mundo ninja tremer. Cada ação sua era examinada de perto, e até mesmo um comentário descuidado poderia levar a especulações desnecessárias ou até mesmo tumulto na vila. Sem falar em aceitar um discípulo pessoal, um ato tão significativo elevaria o status de Haruto Saito em Konoha, conferindo-lhe grande influência. Se essa influência seria positiva ou negativa, e o que isso significaria para o futuro de Konoha, ninguém poderia prever. Os superiores de Konoha não tinham como controlar esse resultado. Foi por isso que reagiram com tanta veemência. Mais do que tudo, a identidade de Haruto Saito era muito sensível. De todas as pessoas que ele poderia ter escolhido, por que ele? Ele é um gênio raro, disse Hiruzen Sarutobi, seu olhar percorrendo Danzo e Koharu, seu tom indiferente. Hiruzen, como pôde tomar uma decisão dessa sem nos consultar? O que torna Haruto Saito tão... Bang. Hiruzen Sarutobi bateu a mão na mesa, silenciando-os instantaneamente. Eu disse, minha decisão é final. Sua voz era firme enquanto ele olhava para Danzo, depois para Koharu, antes de olhar para baixo e pegar o documento que estava revisando. Seu tom era calmo. Se não houver mais nada, vá embora. Hiruzen Sarutobi assumiu uma posição firme. Danzo e Koharu não tinham mais nada a dizer. Hiruzen Sarutobi era, afinal, Hokage. Embora fossem seus amigos, ainda eram seus subordinados. Hiruzen, conversaremos hoje à noite. Danzo desapareceu num piscar de olhos.
Espero que sua decisão não seja um erro, disse Koharu com uma expressão sombria antes de sair. Enquanto o escritório silenciava, Hiruzen Sarutobi ergueu lentamente o olhar para a porta batendo os dedos na mesa. Seus olhos brilharam com emoções complexas antes de gradualmente se tornarem resolutos. A guerra estava chegando. Havia coisas que ele não tinha escolha a não ser fazer. Capítulo 148. Cabana à beira do lago. Depois que Sarutobi Hiruzen foi embora, Haruto Saito voltou a dormir. Todos os cobertores e colchas da cama de madeira haviam sido substituídos por novos. Vestindo um hobby de dormir, Haruto se aconchegou na cama e rapidamente caiu em um sono profundo. Pesadelos o atormentavam há muito tempo, e ele se perguntava se teria outro desta vez. Não estava claro quanto tempo havia passado quando 3 figuras apareceram do lado de fora da cabana de madeira de Haruto. Como ele estava em um sono muito profundo, sua percepção aguçada foi um tanto eficaz, mas não o suficiente para alertá-lo imediatamente sobre a presença deles. Shi, não faça barulho. Esse cara está dormindo, sussurrou uma certa mulher problemática enquanto espiava pela janela. As 3 figuras entraram silenciosamente na cabana e começaram a vasculhar seus pertences com extremo cuidado, tomando cuidado para não deixar rastros. Sob a orientação da mulher, eles vasculharam minuciosamente a casa de Haruto. Finalmente Haruto sentiu que algo estava errado. Sua consciência despertou rapidamente e ele abriu os olhos lentamente. 3 ladrões. 2 deles estavam vasculhando o quarto externo, enquanto a mulher problemática já havia entrado no quarto, verificando cuidadosamente embaixo da cama de madeira em busca de algo específico. Haruto sentou-se lentamente. A figura debaixo da cama recuou cautelosamente e se levantou com cuidado. Assim que levantou a cabeça, seus olhos encontraram os de Haruto. A atmosfera instantaneamente se tornou sufocante e estranha. Ei, o que você está fazendo? Haruto perguntou com olhos de peixe morto. Uma breve expressão de constrangimento passou pelo rosto de Tsunade, mas, sendo completamente descarada, ela rapidamente se recompôs. Abriu os braços, deu um pequeno pulo e lançou um grande sorriso para Haruto. Com um tom exagerado de surpresa disse, parabéns, Júnior. Queríamos ter combinado algo com antecedência para te surpreender. Como esperado, você é realmente um prodígio incomparável por ter nos descoberto tão rápido. Impressionante, impressionante. Que performance exagerada. Uma surpresa? Tem certeza de que não quer dizer um susto? Haruto revirou os olhos e pulou da cama. A notícia já se espalhou? Quer dizer, sobre o Hokage me aceitar como seu discípulo direto. Sim, o sensei tomou uma decisão brilhante. Ele finalmente percebeu que você é um gênio único em um século. Que grande previsão. O comportamento de Tsunade era estranho. Em circunstâncias normais, ela jamais elogiaria Haruto daquele jeito. Haruto ignorou a bajulação exagerada, espreguiçando-se ao sair do quarto. A visão que o recebeu fez sua expressão escurecer. O cômodo externo estava um caos total. Coisas estavam espalhadas por toda parte. As roupas e cobertores que ele havia comprado e guardado cuidadosamente no armário estavam agora espalhados pelo chão. Até itens decorativos como vasos haviam sido movidos. Ele tinha sido roubado. Naquele momento a porta da frente estava escancarada. Jiraiya e Orochimaru estavam do lado de fora, ambos olhando para o céu como se admirassem as estrelas. Suas posturas gritavam inocência, como se não tivessem nada a ver com a bagunça lá dentro. Ah, oh não, oh não. Tsunade, seguindo Haruto para fora do quarto, fingiu choque. Então, com um sorriso tímido, disse, hehe, aqueles 2 idiotas foram muito descuidados. Só queríamos te dar uma surpresinha e comemorar, mas quem diria? Você estava procurando a armadura negra, não estava? Haruto interrompeu com uma expressão inexpressiva. Tsunade congelou. Haruto tinha acertado o palpite. Ela de fato estivera procurando pela armadura negra, mas nunca encontraria pois estava guardada no inventário dele. A menos que ele a retirasse, ninguém poderia roubá-la. Nem tente negar. Eu não possuo nada valioso o suficiente para você roubar. Que vergonha, acrescentou Haruto. Os lábios de Tsunade se contraíram, seu olhar se aguçando com uma pitada de intenção assassina. Uau, olha que paisagem linda ali. Vamos dar uma olhada, disse Jiraiya de repente. Orochimaru respondeu indiferentemente. Os 2 se afastaram rapidamente da cabana, distanciando-se do caos iminente. É melhor não ser pego no fogo cruzado. Seu pirralho, eu estava fazendo isso para o seu próprio bem. Tsunade finalmente explodiu de raiva, agarrando Haruto pela gola do manto e quase o levantando do chão. Você ao menos sabe quantas pessoas estão atrás da armadura negra? Agora que o sensei o aceitou como discípulo direto, a notícia se espalhou e todos estão procurando informações privilegiadas. O fato de você ser o samurai negro está em Konoha inteira. Você tem noção do quão perigoso isso é? Se essa notícia se espalhar pelo mundo ninja, uma enxurrada de assassinos virá atrás de você. Aqueles samurais de primeira linha vão enlouquecer. Você tem cabeças suficientes para gastar? Ah, é mesmo? Pois bem, obrigado. Muito obrigado. Haruto respondeu sarcasticamente. Claramente, ele não acreditou nela. Dada a natureza de Tsunade, era mais provável que ela planejasse roubar a armadura e vendê-la por uma fortuna. Todo o resto era só desculpa. Tsunade ficou furiosa. Ela levantou a mão como se estivesse pronta para bater nele. Embora tivesse alguns motivos egoístas, ela se importava genuinamente com a segurança de Haruto. Danzo estava de olho na armadura negra, e ela não podia alertá-lo abertamente sobre isso. Mesmo que Haruto estivesse prestes a se tornar discípulo direto do Hokage, se Danzo realmente quisesse a armadura, ninguém poderia detê-lo. Danzo era o tipo de pessoa que não mediria esforços para atingir seus objetivos, independentemente de quem estivesse em seu caminho. Minha querida Tsunade-sama, se bem me lembro, você ainda me deve um favor ilimitado. Além disso, tenho o direito de te dar uma surra. É melhor tomar cuidado, ou vai se arrepender, ameaçou Haruto. Você, vá para o inferno.
Tsunade rugiu, balançando o braço e arremessando Naruto para longe. Ele saiu da cabine como uma bala de canhão, voando quase 100 metros antes de se estabilizar no ar. Formando selos de mão, uma explosão de fumaça branca brilhou ao seu redor. Quando ele pousou na superfície do lago, ele estava totalmente armado a vestes pretas por fora e a armadura negra por baixo. Bastardo! 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 Tsunade se irritou. Bum, bum, bum. Em apenas algumas respirações, a já pequena cabana de madeira de Naruto foi reduzida a escombros com poeira subindo no ar. Maldito seja! Você destruiu minha casa. Vou lutar com você. Naruto ficou furioso. Ele investiu contra Tsunade. Antes que ele pudesse se aproximar, uma figura corpulenta apareceu de repente atrás dele e o agarrou. Naruto-san, acalme-se. Acalme-se. Jiraiya agarrou-se a ele desesperadamente, impedindo de morrer. Me solta. Ela destruiu minha casa. De jeito nenhum. Me solta. Naruto lutou ferozmente. De pé em meio às ruínas da cabana de madeira, Tsunade o encarou com fúria antes de se recompor de repente. Virando-se, ela zombou. Este lugar não é mais seguro. Você vai ficar na minha casa. Naruto parou de lutar imediatamente, piscando surpreso. Boas intenções desperdiçadas com o pirralho ingrato. Tsunade murmurou, sem olhar para ele enquanto caminhava em direção à trilha da floresta. Naruto semicerrou os olhos. Pareceu entender alguma coisa. Ei, Tsunade, isso não é inapropriado? Naruto-san pode ser jovem, mas ainda é um cara. Morar na sua casa. Parece inconveniente, não é? Gritou Jiraiya. Naruto lançou-lhe um olhar assassino. Idiota! Tsunade o ignorou e continuou andando. Nesse momento, 5 figuras com capas e máscaras pretas apareceram de repente diante das ruínas. Os Anbu de Konoha. Liderando-os estavam Capitão Anbu que Naruto já tinha visto 2 vezes antes. Shinsuke, o segundo em comando da Anbu de Konoha. Por que ele estava aqui? Shinsuke deu um passo à frente e entregou um pergaminho a Naruto. Por ordem do Hokage, está aí a sua recompensa pelo seu desempenho excepcional durante a missão na Terra da Chuva. As pupilas de Naruto diminuíram. Um pergaminho como recompensa. Tinha que ser um novo jutsu. Capítulo 149. A maneira como Sarutobi Hiruzen lidava com as coisas era realmente direta. Anteriormente, ele havia visitado o local sem aviso prévio e, de repente, enviou alguém para entregar a recompensa, tão direta e simples. Era de se perguntar se todas as grandes figuras preferiam tamanha eficiência. Mas pensando bem, se aquele era realmente um pergaminho de jutsu proibido, seria realmente seguro enviar algumas pessoas para entregá-lo daquele jeito? Ele não estava preocupado que algo pudesse dar errado? Naruto Saito parou por um instante enquanto olhava para o pergaminho, e imediatamente o agarrou. Assim que o segurou, sentiu o pergaminho tinha uma flutuação de chakra única. O que é isso? Naruto não abriu o pergaminho imediatamente, mas olhou para cima e perguntou. É um jutsu proibido de nível S, respondeu Shinjo. Só sei que este é um dos jutsus proibidos desenvolvidos pelo segundo Hokage, Senju Tobirama. Quanto aos detalhes, você terá que abri-lo e ver com seus próprios olhos. O corpo de Naruto tremeu. Era realmente uma recompensa de jutsu proibido. Quando Sarutobi Hiruzen falará com ele antes, ele mencionara que queria um jutsu proibido altamente prático como recompensa. Então Sarutobi Hiruzen entendeu claramente que tipo de recompensa ele desejava. Devo lembrá-lo, Shinjo falou novamente, este pergaminho tem um selo de autodestruição. Você tem apenas 1 hora. Assim que abri-lo, deve memorizar todo o conteúdo imediatamente. Não é permitido registrá-lo por escrito. Entendeu? Naruto, que estava prestes a abrir o pergaminho, parou no meio do caminho e acenou para Shinjo. Ótimo, então minha missão está completa, disse Shinjo. Então, dando um passo à frente, deu um tapinha no ombro de Naruto e se aproximou baixando a voz. Acho que pode ter havido alguns mal-entendidos entre nós antes. Sobre Kushina, sinceramente não deveríamos ter mexido com aquela garotinha. Mas você está prestes a se tornar discípulo direto do meu pai, o que significa que de agora em diante, somos irmãos. Se tiver algum problema, pode me procurar. Meu codinome na Anbu é Shinjo. Naruto ficou atordoado. O verdadeiro nome de Shinjo era Sarutobi Shinozuki. Isso estava claramente declarado nos registros de identidade. Esse cara era na verdade filho de Sarutobi Hiruzen. Na história original, Sarutobi Hiruzen tinha 2 filhos. Seu segundo filho, Sarutobi Azuma, era um personagem relativamente significativo. No entanto, seu filho mais velho, que também era pai de Konohamaru, nunca foi mencionado, pois faleceu precocemente. Então era ele. Não é de se admirar que Sarutobi Hiruzen não tivesse chamado Naruto para recuperar pessoalmente um pergaminho de jutsu proibido tão importante. Em vez disso, ele havia enviado alguém para entregá-lo, alguém em quem confiava plenamente. Seu próprio filho. Então contarei com você no futuro, Lord Shinjo, disse Naruto após recuperar a compostura. Sarutobi Shinozuki respondeu com um leve aceno nasal e endireitou a postura, olhando para Naruto com uma expressão amigável. Ei! Tsunade apareceu de alguma forma atrás de Shinjo. De repente, ela pulou e passou o braço em volta do pescoço de Shinjo, estrangulando-o com força e jogando-o no chão. Ela falou com ferocidade. Garoto, o que você quis dizer com isso? Está dizendo que se eu causar problemas para esse pirralho, você vai defendê-lo? Shinjo tinha acabado de dizer que se Naruto tivesse problemas, poderia ir até ele. Mas Naruto acabará de se meter em encrenca. Tsunade havia destruído sua casa. Tosse, eu não quis dizer isso. Tosse. Tsunade, irmã. Me solta, isso é constrangedor. Shinjo estava com falta de ar. Shinjo havia chegado com 4 Anbu Jonin e naquele momento, todos os 4 estavam olhando para o céu, fingindo não ver nada. Você definitivamente estava falando de mim agora há pouco. Tsunade apertou ainda mais. Eu não estava. Tosse, eu não ousaria. Shinjo parecia prestes a sufocar.
Tsunade, você o intimida desde criança. Ele não é mais criança. Jiraiya, incapaz de assistir por mais tempo, interrompeu. Como Shinjo era filho de Sarutobi Hiruzen, era natural que ele tivesse crescido conhecendo Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. Eles se conheciam muito bem. Chamar Tsunade de irmã mais velha, mesmo sem um parentesco consanguíneo, não era errado. Eu sabia que você não ousaria. Tsunade bufou friamente e o soltou. Shinjo imediatamente se levantou sem dizer mais nada e desapareceu num piscar de olhos, correndo mais rápido que um coelho. Os 4 Anbu também desapareceram em um instante. Tsunade se virou para Naruto, colocando as mãos na cintura com uma expressão presunçosa como se dissesse, ninguém pode te salvar agora. Essa mulher estava provocando descaradamente. Ela estava fazendo isso de propósito para mostrar ao Naruto. Você é tão infantil, comentou Naruto categoricamente. Tsunade sorriu para ele com uma expressão hostil. Então, ela se virou e foi embora, gesticulando para que os outros a seguissem. A casa de Tsunade ficava na parte sudeste de Konoha. Esta era a área central da vila. Muitas figuras importantes de Konoha, incluindo Sarutobi Hiruzen, residiam ali. Era o distrito mais fortemente protegido da vila. A segurança e as patrulhas não eram feitas pela força policial do clã Uchiha, mas pela força de defesa de elite de Konoha. Em outras palavras, esta era uma zona controlada pelos militares. Liderado por Tsunade, Naruto chegou à residência dela. A mansão era enorme, com bosques de cerejeiras, um lago, pequenas pontes, canteiros de flores e outros detalhes paisagísticos cuidadosamente planejados. Além do prédio principal, havia também um amplo salão de treinamento interno totalmente fechado. Caminhando pelo caminho pavimentado de pedras, Naruto olhou ao redor, espantado, e exclamou, este lugar deve valer uma fortuna. Estou surpreso que você não tenha jogado tudo fora no jogo. Tsunade, caminhando à frente, ignorou o golpe. Não é que ela não tenha perdido, mas esta propriedade não pode ser vendida. Esta é a casa ancestral deixada pelo primeiro Hokage, Senju Hashirama. É proibida a venda e mesmo que não fosse, ninguém ousaria comprá-la, explicou Jiraiya. Tsunade se virou de repente e lançou um olhar feroz para Jiraiya. Ao se aproximarem do prédio principal, Naruto notou que o lugar parecia estranhamente vazio. Apesar da aparência imponente e luxuosa, não havia nenhum sinal de vida. Ninguém mais mora aqui? Perguntou Naruto. Tsunade o ignorou. Ela não podia admitir que havia perdido tanto dinheiro no jogo que não podia nem pagar empregados ou jardineiros, podia? Após entrarem no prédio principal, Jiraiya e Orochimaru permaneceram no andar de baixo enquanto Tsunade conduzia Naruto ao terceiro andar, onde lhe atribuiu um quarto de hóspedes. Então, sem dizer mais nada, ela saiu com Jiraiya e Orochimaru, sem se dar ao trabalho de explicar para onde estavam indo. Esta mansão realmente não tinha outros moradores. Nem mesmo o irmão mais novo de Tsunade, Navaki, morava ali. Depois que Tsunade e os outros partiram, Naruto foi o único que restou. Mas Naruto não tinha intenção de vagar por aí. Ele tinha algo mais importante para fazer, dentro do quarto de hóspedes. Sentado de pernas cruzadas na cama, Naruto pegou o pergaminho que Shinjo lhe dera. O pergaminho cinza escuro era adornado com padrões vermelho escuros, o que o tornava particularmente distinto. Ele tinha apenas 1 hora. Precisava memorizar tudo. Respirando fundo 2 vezes para se recompor, Naruto fixou o olhar no pergaminho e o desenrolou lentamente. O que seus olhos viram foi uma densa variedade de pequenos caracteres. Capítulo 150. Naruto Saito sentiu uma leve decepção ao examinar o conteúdo do pergaminho. A técnica proibida registrada ali não era o ninjutsu espaço-tempo, a técnica do deus voador do trovão, mas sim outra técnica proibida de nível S criada pelo segundo Hokage, Tobirama Senju, detecção de chakra. Como esperado, Hiruzen Sarutobi não entregaria facilmente a técnica do deus voador do trovão como recompensa. Aliás, pode-se dizer que tal técnica jamais seria dada como recompensa a qualquer um. Como Tsunade havia mencionado anteriormente, ela era ensinada apenas àqueles considerados dignos, pois dominar a técnica do deus voador do trovão exigia um talento extremamente alto em ninjutsu espaço-temporal. Ainda assim, embora Naruto estivesse decepcionado, a detecção de chakra era uma técnica incrível. Essa era uma técnica sensorial altamente avançada com capacidades aterrorizantes. Na história original, durante a Primeira Grande Guerra Ninja, o segundo Hokage, Tobirama Senju, utilizou essa técnica para detectar com precisão o número e a força das forças Kinkaku e Jinkaku que o perseguiam. A técnica não exigia selos de mão, utilizava o solo como meio, permitindo ao usuário sentir a força vital e a intensidade do chakra de seus alvos com apenas 2 dedos tocando o solo. O aspecto mais assustador dessa técnica era seu alcance máximo de detecção conhecido, mais de 1000 quilômetros. Isso foi realmente assustador. Se aplicado ao rastreamento ou contra-rastreamento, sua utilidade seria imensurável. O pergaminho era bem longo, cheio de texto denso. Naruto estudou-o cuidadosamente, memorizando-o o mais rápido possível. Ele tinha apenas 1 hora para memorizar tudo. Precisava priorizar a memorização do método de treinamento antes de considerar qualquer outra coisa. A detecção de chakras era uma técnica de percepção baseada em energia, diferente da percepção espiritual e da percepção de objetos sólidos. O sucesso da técnica e a extensão da utilização de seus efeitos dependiam inteiramente da capacidade do usuário de controlar a energia, ou melhor, da capacidade de controlar o próprio chakra.
Claro, o fator mais importante era ter um talento natural para sentir. Tobirama Senju possuía esse talento. Ele possuía um senso extraordinário desde jovem e certa vez seguiu a Shirama Senju secretamente sem ser detectado. Quanto ao talento sensorial de Haruto, não era particularmente especial. Suas habilidades não vinham de um talento inato. No entanto, aos olhos de Tsunade e dos outros, Haruto parecia possuir um alto nível de talento sensorial. De volta à Terra da Chuva, ele havia demonstrado sua habilidade diversas vezes, incluindo sua incrível capacidade de prever resultados. Haruto podia facilmente imaginar que o motivo pelo qual Hiruzen Sarutobi lhe dera a técnica de detecção de chakra, em vez de concedê-la a outra pessoa, provavelmente fora porque Tsunade havia conversado com Hiruzen sobre seu aparente talento nessa área. Haruto levou apenas meia hora para memorizar todo o conteúdo do pergaminho. Ainda assim, ele não estava totalmente confiante, então rapidamente o revisou mais 2 vezes, certificando-se de que não havia perdido nada. Só então levou o pergaminho para fora e o destruiu antecipadamente. Ao retornar ao seu quarto, Haruto acalmou sua mente e começou a contemplar e treinar. De qualquer forma, esta era uma técnica extremamente prática e valiosa. Além disso, no momento ninguém mais no mundo ninja conhecia esta técnica. Isso significava que Haruto não poderia obter uma carta desta técnica eliminando alguém, nem poderia aprendê-la de outra pessoa. Suas únicas opções eram obtê-la na loja de reputação ou por meio de compras aleatórias de cartas. A primeira opção exigiria uma quantidade astronômica de pontos de reputação, enquanto a segunda dependia de pura sorte, ambas altamente impraticáveis. Por ora, ele precisava tentar aprender. Uma técnica sensorial tão rara e poderosa não podia ser ignorada. Se seu talento se mostrasse inadequado e ele não conseguisse sequer atingir a maestria básica, teria que procurar um ninja com fortes habilidades sensoriais, discutir o método de treinamento com ele e aprender com suas experiências. Ao fazer isso, Haruto poderia obter os fragmentos de cartas correspondentes. O tempo passou. Ao cair da noite, Haruto já estava treinando há várias horas, mas ainda não havia adquirido nenhuma noção sobre a detecção de chakra. Isso era normal, afinal, era uma técnica proibida de nível S que exigia um talento sensorial excepcional para ser dominada. Ele não estava com pressa. Ei, garoto, desce para jantar. De repente, Haruto ouviu a voz de Tsunade chamando por ele. Ela havia retornado e estava lá embaixo, no corredor. Ela até trouxera comida para ele. O tempo voou e 5 dias passaram rapidamente. Hoje era o dia em que Haruto se tornaria oficialmente aprendiz de Hiruzen Sarutobi. Uma cerimônia formal estava marcada para o meio-dia no prédio do Hokage. Normalmente, um ninja aceitar um aluno ou um aluno aceitar um mentor era uma questão simples, muitas vezes resolvida com poucas palavras e sem formalidades desnecessárias. Entretanto, a situação era completamente diferente quando quem aceitava um discípulo era Hiruzen Sarutobi, porque ele era o Hokage. Além disso, ele governava Konoha há mais de uma década, possuindo prestígio e autoridade sem precedentes. Sua decisão de ter um discípulo pessoal não era apenas um assunto particular. Era um evento de grande significado para toda a vila. No entanto, este era um momento especial. A guerra poderia eclodir a qualquer momento, e Hiruzen decidiu repentinamente acolher um discípulo pessoal, o ninja rebelde da Terra da Chuva. Diante dessas circunstâncias, muitos especularam que havia um significado mais profundo por trás dessa decisão. Naquela manhã, na residência de Tsunade dentro do quarto de hóspedes, Haruto sentou-se de pernas cruzadas na cama, ainda absorto no estudo da detecção de chakras. Nos últimos 5 dias, ele havia dedicado quase todo o seu tempo a essa tarefa e já havia feito algum progresso. Seu talento nessa área era realmente surpreendente. Haruto chegou a perguntar ao espírito imperador das cartas se sua proficiência em percepção de frequência era a razão de seu treinamento estar indo tão bem. Ele recebeu uma resposta afirmativa. O espírito imperador das cartas explicou que, como Haruto havia obtido a percepção de frequência, suas capacidades sensoriais fundamentais haviam sido permanentemente aprimoradas. Isso, por sua vez, aprimorou seu talento sensorial geral. Em outras palavras, após obter a percepção de frequência, sua capacidade natural de sentir as coisas havia sido intensificada. Essa revelação empolgou Haruto. A percepção de frequência veio de uma carta mágica, e ele ainda tinha 2 cartas mágicas não utilizadas. Ele estava esperando o momento e a oportunidade certos para usá-las, pois cartas mágicas carregavam grande incerteza e poderiam potencialmente desencadear tarefas do sistema. Portanto, seu plano era esperar até depois da cerimônia oficial de aprendizagem, quando tinha certeza de que não estaria ocupado com outros assuntos, antes de usar as cartas mágicas. Além disso, ele também tinha uma carta do tesouro não utilizada. O quarto de hóspedes estava silencioso. A respiração de Haruto estava estável e ele permaneceu imóvel. Uma nuvem de fumaça branca apareceu no canto da sala, e Tsunade se materializou do nada. Ei, eu não te disse para não me perturbar? Haruto abriu os olhos imediatamente, olhando para Tsunade. Tique, pirralho, não se iluda. Não é como se eu quisesse te procurar. Tsunade arqueou uma sobrancelha, irritada, antes de rapidamente ficar séria. Não estou aqui para discutir com você, tenho notícias importantes. O que foi? Haruto piscou e perguntou. A cerimônia de aprendizagem que estava marcada para o meio-dia de hoje foi temporariamente cancelada, disse Tsunade. Por quê? O Hokage mudou de ideia? Haruto franziu a testa. Será que sua oportunidade de ouro estava se esvaindo? É apenas temporário, esclareceu Tsunade. Algo inesperado aconteceu. Uma grande delegação diplomática acaba de chegar à vila. Como o Hokage precisa recebê-los, a cerimônia foi adiada. Ah, entendo. Haruto imediatamente perdeu o interesse e acenou para Tsunade, sinalizando para ela ir embora. Então fechou os olhos novamente. No entanto, a expressão de Tsunade ficou mais séria e seu tom de voz se obscureceu. Isso te preocupa. A delegação é da Terra do Ferro, e seu general Mifune veio pessoalmente.
É muito provável que estejam aqui por causa da armadura de samurai negro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.